Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? É a professora Catiane, dando sequência à nossa matéria, na qual a gente vai falar sobre poluição do ar, tá? O que é a poluição do ar? É uma poluição atmosférica, é um problema que vai afetar os seres vivos, especialmente em grandes cidades. A grande maioria já viu poluição, queimadas. Lembram na aula passada quando eu falei da combustão, que é a queima, tá? As queimadas são, na nossa região, o grande problema que a gente tem que causa poluição. Então, o que é a poluição do ar? É aquilo que vai causar um desequilíbrio na quantidade de oxigênio e na quantidade de gás carbônico. Na nossa respiração, a gente não solta gás carbônico e a gente respira oxigênio. Então, eu vou respirar o gás oxigênio e soltar na nossa respiração o gás carbônico. As plantas fazem um processo contrário. Elas utilizam o gás carbônico que a gente soltou na respiração e vão fabricar o oxigênio. Teoricamente, teria que estar tudo equilibrado, tudo igual, a mesma quantidade de oxigênio com a mesma quantidade de gás carbônico. Só que o que é quando tem poluição? Eu tenho uma grande quantidade de gás carbônico, que é um gás altamente poluente, junto com outros gases. Quanto maior for a cidade, maior é o nível de poluição nela, tá? Na nossa cidade aqui em Monte, a poluição não é tão grande. Em cidades maiores, em centros industriais maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em locais que tem bastante indústrias, as grandes cidades em geral, elas têm um nível de poluição, então elas têm uma poluição do ar bem maior. É muito fácil a gente ver poluição, por exemplo, quando não está chovendo, o tempo está seco, chega no final da tarde que o sol vai se pôr, a gente olha no horizonte, a gente vê aquela faixa alaranjada, aquela faixa escura. O que é aquilo? Poluição. Significa que está o quê? Um ar poluído, tá? Então, eu tenho o quê? Um nível de poluição maior. Lógico que quando algo está queimando, a gente vê aquela fumaça escura, significa também que está o quê? Poluindo o ar, poluindo o ambiente, tá? Poluição atmosférica, tá bom? Coloquei aqui para vocês, ó, que as queimadas e o uso de combustíveis fósseis em automóveis, o que é os combustíveis fósseis? Gasolina e diesel, principalmente, tá? Eles são responsáveis por aumentar a concentração de gás carbônico, causando a poluição. Ah, professora, então quer dizer que se eu abastecer, a minha mãe abastecer o carro no etanol, que é o álcool, ele não vai estar poluindo? Não, ele vai estar poluindo sim, só que eles falam, os estudos falam que é uma poluição um pouco menor, mas ele vai estar poluindo o meio ambiente, poluindo o ar do mesmo jeito, tá bom? Dentro da poluição aqui atmosférica, a gente tem um fenômeno, um processo conhecido como chuva ácida. Nossa, o que é chuva ácida? Quer dizer que eu não posso sair e tomar chuva mais que eu vou me queimar, vai ficar machucada a minha pele. Não, galerinha, não é isso. O que significa chuva ácida? Significa que ela está o quê? É uma chuva, uma precipitação que está caindo aí das nuvens, só que ela encontra alguns gases que estão ali na atmosfera, tá? Gases o quê? Poluentes, gases que atuam na poluição. E aí essa chuva cai junto com esses gases poluentes, causando o fenômeno que a gente conhece de chuva ácida, tá? Então, ela fica o quê? Com um pH menor, tá? Ela fica bem baixinho lá, tá? Em cidades grandes, principalmente, o fenômeno da chuva ácida é muito comum, porque a poluição é o quê? Maior, tá?
que essa chuva ácida ela pode causar? O maior problema dela é que ela afeta o solo, as plantas e os monumentos, principalmente nas cidades, tá? Por exemplo, coloquei aqui para vocês árvores mortas pela ação das chuvas ácidas em florestas na Alemanha, tá? Esse desenho aqui eu tirei do livro de vocês. O que acontece? Como ela afeta o solo, tá? Então, ela vai afetar as raízes aqui das plantinhas. Tá vendo que a floresta aqui tá sem folha? Isso faz o quê? A queda das folhas. Então, existe a floresta, só que existe uma floresta sem folha. Porque ela tá o quê? A chuva ácida se concentrou nesse solo aqui, afetou as raízes, fez com que caísse o quê? As folhas. Então, existe lá a floresta, ela tá cheia de árvores, só que sem folhas. Tá? Então, acaba sendo uma floresta morta, porque não vai ter tanta utilidade essa árvore, porque ela tá sem folha, tá com as raízes alteradas, tá? Em grandes cidades, por exemplo, ela pode danificar estátuas aqui, ó, tá? Isso aqui vai fazendo o quê? Vai corroendo, tá? Ela vai ficando como se ela tivesse saindo assim, como se ela estivesse esfarelando, vamos dizer assim, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ela vai fazendo o que com esses monumentos? Com essas estátuas aqui, com trilhos. Ela vai corroendo, tá? Porque ela vai caindo em cima aí, tá? E ela vai fazendo o quê? É como se ela fosse manchando, tá bom? A chuva ácida, ela pode acontecer em qualquer cidade, tá? Por exemplo, ela pode ser produzida num polo industrial, numa cidade que tem muita indústria, numa cidade A aqui, só que ela pode vir cair numa cidade B ali, porque ela é levada ao quê? Como é a chuva, a precipitação da água, ela pode ser formada numa determinada cidade aqui, só que ela pode cair tanto nessa cidade como em outra cidade, tá bom? Porque ela é levada pelo vento, tá? Então, eu tenho outros fatores que colaboram. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei aqui embaixo 3 atividades para vocês fazerem. O que é poluição atmosférica? Explique como se forma a chuva ácida. E para vocês aqui, ó, especialistas observam que nas últimas décadas, obras de arte expostas em praça pública na Itália estão sofrendo um acentuado desgaste. O que causa esse desgaste? Vocês vão assinalar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa matéria dessa semana. Qualquer dúvida, nós estamos em todos os grupos do WhatsApp tirando a dúvida de vocês. Beijos, até a próxima aula.